Oi, gente, bom dia. Bom, para quem não me conhece, sou Meire J. Costa, espiritualista. Venho aqui sempre falando com vocês, trabalhando, ajudando, para que a gente tenha uma espiritualidade cada vez mais consciente, mais realista, né? Mais próxima, na verdade, da nossa realidade aqui. E para a gente que faz esse trabalho aqui, gente, é muito fácil a gente errar a mão ou a gente se perder pelo meio do caminho. É fácil mesmo. Porque a gente está aqui, primeiro que as pessoas que têm um pouquinho de contato realmente com outro plano, quando a gente começa a enxergar a vida espiritual através dos nossos próprios olhos, a gente acaba querendo convencer o outro daquilo que a gente viu. Isso é inerente a todo mundo. Ego, é normal. E muitas vezes a gente não faz por mal. A gente faz porque fica empolgado, porque você conseguiu vislumbrar a sua verdade e aí você, naquele afã de que todos também deveriam enxergar isso, que para você é tão claro, porque você conseguiu ver a sua verdade, você acaba querendo que as outras pessoas enxerguem pelos seus próprios olhos. Não, na verdade, pelos seus olhos e não pelos próprios olhos delas, né? E isso é bem comum acontecer. E eu tenho observado que muitas pessoas têm chegado até mim me perguntando sobre o trabalho de fulano, beltrano, se isso é verdade, se é mentira, porque hoje em dia, na internet, a gente está vendo assim um bombardeio de informações. Todo mundo tem o direito de vir aqui e falar o que viu do lado de lá, não é isso? E acaba que com isso, quando a gente não tem assim um pouquinho de freio, como eu não tenho, a gente acaba não segurando a língua e falando demais. O meu propósito não é que eu tenha falado demais ou que eu esteja falando demais. É que o meu propósito realmente é ajudar vocês. E aí naquela de que, olha, eu só falo aquilo que eu vejo, eu só falo aquilo que realmente aconteceu comigo, quando vem me perguntar, eu digo, isso eu não vi, isso eu não sei. E às vezes eu até posso ser mal interpretada pelos outros. Em momento algum eu estou vindo aqui para falar mal do trabalho dos outros, para falar que isso não é certo, que isso é errado. Eu apenas coloco que eu não vi dessa forma, que eu enxergo de uma forma diferente, tá? Até porque a gente tem que aprender a reconhecer o trabalho que é feito, né? A gente reconhecer quem está fazendo o trabalho pelo resultado desse trabalho. É pelo fruto que a gente reconhece a árvore. Então, se é um trabalho bacana que está ajudando muita gente, o trabalho é bom e a pessoa que está fazendo, melhor ainda, né? A gente tem que reconhecer isso. Então, em momento algum, quando eu coloco aqui minha opinião de falar que, olha, não é bem assim, porque eu não via desse jeito, eu estou dizendo que o trabalho de fulano de Beltrano seja um trabalho ruim. É preciso deixar isso bem claro, e eu vejo que ainda tem pessoas que não têm capacidade de entender isso, né? E aí já leva para o outro lado, porque a gente está assim mesmo, nessa confusão, a gente está num bombardeio de informações, então aonde você fala, acontece esse tipo de deturpação. Não que eu me preocupe com o que vocês estão falando em cima do que eu falei, não é isso. Tá? Tô aqui fazendo meia culpa por... Não, a minha preocupação é justamente eu não estar influenciando errado aqueles que vibram daquele jeito, que se afinizaram com aquele tipo de trabalho, que acham que aquilo ali está condizente com a verdade deles. Então, muitas vezes, no afã de eu tentar ajudar, de eu falar, olha, não é assim que eu vejo, eu acabo arrastando algumas pessoas para algo até ruim, porque essas pessoas defendem com unhas e dentes aquele trabalho que foi feito lá. E não é essa a intenção, tá? Então, assim, são poucas pessoas até que não entendem o que eu falo, ainda bem, né? Mas é importante salientar isso, que tudo que eu venho falar aqui não é que eu queira derrubar trabalho de ninguém, não é isso, tá? A intenção não é essa mesmo. É apenas mostrar questionamentos, para que vocês questionem também,
para que vocês entendam e aceitem e compreendam qualquer tipo de trabalho que seja colocado para vocês com o coração, com o sentir verdadeiro. E não porque foi fulano ou beltrano que falou. Seja eu, seja quem for. Vocês precisam sentir dentro de vocês. E no momento que vocês sentem, não vai ter essa dúvida de ficar me perguntando se o trabalho é bom, se não é, se foi isso ou se foi aquilo. E eu também me perco respondendo. Eu acho que no fundo eu não deveria responder, mas eu não aguento também, porque sou falível, né? E aí acabo colocando também o meu ego ali, de dizer, olha, eu não vi assim, quando também não é certo. Bom, a gente está aqui numa caminhada, né? A gente está todo mundo aprendendo. E é importante que a gente tenha cada vez mais consciência disso. Que a gente precisa caminhar com as próprias pernas, que a gente precisa procurar nossas verdades com o nosso feeling, com o nosso sentimento. E não porque o outro falou que é certo ou errado o caminho, tá? E aí dentro disso, eu também preciso ficar mais boca fechada. Apenas passar para vocês o que eu vi, como é, sem ficar respondendo pergunta de ninguém. Né? Porque aí ao mesmo tempo eu estou colocando aquilo que eu visualizo, sem estar contestando o que outras pessoas possam ter dito. Que realmente não é uma situação legal ficar fazendo isso não. Às vezes eu me empolgo, né, e acabo falando para os meus amigos já me conhecem, para os meus amigos mais próximos eu não minto. Eu falo, olha, isso aí assim, assado, mas realmente para um grande público, de repente não fica legal, né? Então, eu não quero que vocês façam uma interpretação errada de trabalho de ninguém, volto a falar, viu? Eu quero que vocês sintam, isso é que é o mais importante. Assim como eu quero que vocês sintam o meu também, né? Tem te ajudado? Tem te tornado uma pessoa melhor? Você tem se sentido bem me ouvindo? As palavras que eu coloco aqui te fazem bem? Te dão vontade de você mudar as coisas que você precisa mudar? Ou então de se sentir bem com aquelas coisas que vocês não precisam mudar sem sentir culpa? Esse é o meu maior propósito. Esse é o meu objetivo. E quando eu falo mal, às vezes, de religião ou de determinadas posições, é porque eu vejo que influencio as pessoas negativamente, né? Dentro do meu conhecimento, às vezes eu vejo, poxa, olha, eu já tive exemplo de uma pessoa que era uma pessoa próspera, mas era uma pessoa que tinha assim, uma visão muito, talvez, egoísta. Ele era bem feliz do jeito que ele era, crescia, mas de vez em quando estava assim, pisando nos outros, maltratando. E aí de tanto que ele foi ouvindo das pessoas que ele estava errado fazendo isso, ele resolveu abraçar uma religião. E aí, como ele também não tinha equilíbrio, porque ele estava bem dentro do propósito dele, mas ele podia melhorar um pouquinho só o relacionamento dele com as pessoas. E aí talvez o bombardeio de críticas em cima dessa pessoa fez com que ele abraçasse uma religião. E no momento que ele abraçou uma religião, ele começou a se sentir muito culpado por tudo aquilo que ele fazia e que até então ele não tinha consciência. Resultado, a vida dele, que era próspera, foi por água abaixo. Isso acontece com muita gente, hein? Que muitas vezes abraça, aí fala assim, depois que eu me tornei espírita, minha vida ficou uma bosta. Porque realmente você acaba puxando a responsabilidade para você de uma forma errada. Não vendo que você errou porque você não tinha consciência. Beleza. Daqui você só vai melhorar um pouquinho aquilo que te incomoda e não o que incomoda os outros. Porque você está naquele ponto desse seu estágio evolutivo e os outros têm que entender que cada um está no seu estágio. É lógico que no momento que você começa a ter atitudes que machucam os outros, que maltratam, você vai receber de volta, né, o mesmo tipo de tratamento, porque as pessoas já começam a te isolar. Mas se isso não te causa sofrimento, gente, você está nesse estágio. E aí essa pessoa
quis mudar a vida, se tornar um santo da noite para o dia, mudando tudo, aceitando tudo. E hoje em dia ela acha que ela é feliz, né, dentro desse propósito, mas a gente percebe que é algo ilusório. Ela criou a ilusão para ela que ela agindo assim ela vai ser salva. Ela não está feliz. Ela está fazendo aquilo para ser salva. Dá para entender a diferença? Então, o nosso propósito maior aqui é a gente ser feliz. É a gente ser feliz com quem somos, onde estamos, com o que temos, com os recursos que temos nesse momento, né? O que a gente pode fazer para que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida que não nos cause dor, sofrimento. É lógico que dentro disso a gente não tem o direito de impingir dor e nem sofrimento a quem está ao nosso redor, porque senão, volta a falar, a gente vai reverberar de volta aquilo que a gente está doando. Então é você ter consciência, mas se você fez algo lá no passado, era o melhor que você podia fazer lá atrás. Apenas corrija as pequenas coisas e não tente se transformar num santo. E isso veio acontecendo justamente porque a gente acredita no que contam pra gente. Então, é isso que as religiões sempre fizeram. E quando eu falo da gente mudar a roupagem, é porque a gente está acreditando vamos dizer assim, nos gurus, nas pessoas que vêm aqui e falam, olha, a religião, a realidade espiritual é essa, essa e essa. Aí você acaba comprando essa realidade para você do mesmo jeito que você comprava dentro de uma religião. E não é isso que vai mudar a gente ou fazer a gente evoluir. Então, por isso que às vezes eu contesto. Quando vem falar, eu digo, olha, não é assim, não segue. É porque você tem que seguir a sua própria. E aí, nisso eu acabo enfiando os pés pelas mãos e dizendo, não é bem assim. É complicado, viu? Não é fácil a gente estar aqui nessa posição, não. Eu sei que tem muita gente que diz, é muito fácil ir lá, falar, ter seguidores. Não é, não. É responsabilidade. E eu me questiono o tempo todo, será que eu estou cumprindo bem o meu papel? Será que eu estou fazendo legal a minha missão? Dentro do meu entendimento? Estou conseguindo passar para as pessoas realmente condição delas crescerem por conta própria? Então, quando eu emito a minha opinião, eu estou contrariando. Eu também, de certa forma, estou influenciando vocês. E não é legal. Tá bom? Então, só algo que eu parei para pensar um pouquinho. Eu sou questionadora mesmo. Falo tudo que penso. Vocês já me conhecem. E volto a falar. A gente está crescendo juntos. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração, gente. Fiquemos com a luz aí nesse carnaval.